Deixa eu ver, tá iniciando. Pronto, começou. Oi, gente, eu sou a Rafaela. Quer Eu ver? sou a Giovana. A gente veio em nome do Cola no Trampo, do projeto Cola no Trampo, né, que tem o objetivo de auxiliar os alunos recém-formados e oferecer informação sobre o mercado de trabalho. E hoje a gente está aqui com a psicóloga Gabriela, pedir para ela se apresentar um pouquinho. Olá, pessoal. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu sou a Gabriela, sou formada em psicologia pela PUC Campinas também. Já me formei há algum tempo, estou trabalhando na área de recursos humanos já fazem mais de 10 anos. E atualmente eu sou team leader aí de uma empresa multinacional na área de Talent Acquisition, que é a área que faz a contratação aí dos novos profissionais para início numa empresa. A gente selecionou algumas perguntas que foram deixadas no grupo do Facebook do Cola no Trampo. Então a gente vai para a primeira, né? É basicamente sobre entrevista de emprego. Então a primeira é como se preparar para uma entrevista, além de pesquisar sobre a empresa. Legal, essa é uma pergunta super importante e existem várias etapas aí para se preparar para uma entrevista, né? A primeira delas é você pensar mesmo, fazer uma autoavaliação, pensar na sua jornada mesmo, caso você não tenha experiência profissional, não tem problema, mas você pensar nos seus principais pontos fortes ou experiências que você teve dentro da sua universidade ou de vida mesmo, que são compatíveis com aquela função. Então, esse é o primeiro step aí, é você pensar na sua jornada, tá? O segundo é você criar um elevator speech. O que é isso? Né? É você criar uma comunicação de impacto, né? Então, imagine que você encontra o CEO daquela empresa e você tem 5 minutos no elevador, detalhe no elevador, e você tem 5 minutos, até 5 minutos, né? Acho que uma viagem aí de elevador, eu acho que dura bem menos do que isso, mas imagina que você tem aí pouco tempo para se apresentar e falar sobre quem você é, né? Como que você se apresentaria? O que que você falaria sobre você, né? Como que você destacaria os seus pontos fortes? Então, essa reflexão, a primeira etapa, essa reflexão, ela é importante para você criar o seu discurso aí de impacto, né? Que ele é curto, mas ele vai falar exatamente sobre quem é você, né? Esse é o segundo passo. O terceiro passo é você pesquisar sobre a empresa, né? Não somente o que a empresa faz, né? Mas como ela é, né? O que os funcionários falam dela, qual a cultura daquela empresa, né? Ela tem projetos, ações que são interessantes, que são compatíveis com o que você valoriza, né? Então, é muito importante você não só exatamente entrar no site ali e pesquisar sobre o que a empresa faz, mas como a empresa é, como os funcionários falam dela. Essa é a terceira etapa, que ela é uma das fundamentais aí para você se preparar, tá? Para uma entrevista. E aí, no dia da entrevista, obviamente, você se planejar com antecedência, né? Se for uma entrevista presencial, a gente indica fazer o trajeto um dia antes para você imaginar o tempo de que você vai levar para chegar naquela empresa. Algumas empresas são grandes, para você entrar na empresa demora, então você tem que colocar todos esses pontos de atenção, né? Imprevistos acontecem, então saber lidar com os imprevistos aí, contar com isso, né? Também é importante, mas hoje, né, no momento que a gente está vivendo, os processos seletivos a maioria estão sendo todos virtuais, né? E aí, um ponto importante é você sempre testar ali com antecedência a sua conexão, testar a ferramenta que você vai fazer entrevista, testar o áudio, testar também a conexão e também o vídeo, a câmera, né? Muitas vezes a gente acaba não usando a câmera com certa frequência, mas numa entrevista virtual é importante que você esteja, né, com a câmera aberta e consiga ter uma relação ali, simulando, né, um ambiente físico mesmo, um ambiente pessoal, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos
para que vocês se preparem aí para uma etapa de entrevista, tá? Então, primeiro, só recapitulando aqui, você pensar na sua jornada, avaliar os seus pontos fortes, você criar o seu discurso de impacto, que seja pequeno, mas que valorize ali os seus conhecimentos e quem você é, pesquisar sobre a empresa, não só o que ela faz, mas também como ela é, valores, cultura, e se preparar para no dia da entrevista você estar ali exatamente no horário combinado, enfim, e preparado ali para aquela oportunidade. Acho que tudo isso, todo esse preparo costuma gerar uma ansiedade, né? E aí a gente vai para a nossa segunda pergunta, que é como diminuir a ansiedade antes, durante e depois da entrevista. Esse é um tema bem importante, e assim, eu acho que toda entrevista, ela vai dar um frio na barriga, né, assim, não tem, mesmo quem já fez várias entrevistas, na próxima sempre vai ficar com friozinho na barriga, então isso é completamente normal, mesmo que se for a primeira, né, talvez a primeira um pouquinho mais, mas sempre dá um friozinho na barriga, mas o que é importante ali pensar e se planejar, né? Você pode usar várias técnicas aí para diminuir a ansiedade, né? Desde técnicas de meditação, respiração, que são técnicas aí que te ajudam a aliviar a ansiedade a curto prazo, né? Mas é natural que você fique com um pouco de receio, né? E não tem como a gente controlar o nosso medo, né? O nosso medo é incontrolável. A única coisa que a gente pode controlar é como a gente vai lidar em relação àquele medo. Então, tem aquela frase que tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Então, é exatamente assim. Eu acho que um ponto importante é você ser quem você é, porque sendo quem você realmente não tem certo e nem errado. Então, não precisa ter medo, porque não tem resposta certa, né? Uma entrevista, ela não tem uma resposta certa. Se você estiver realmente sendo você você está dando a sua melhor opção ali para aquele momento. E aí, obviamente, que se o seu perfil for compatível com a posição que você vai estar concorrendo, você vai ter sucesso aí nessa entrevista, tá bom? Acho que isso engloba um pouco da nossa terceira pergunta também, que é como se comportar em uma entrevista de emprego. Teria alguma dica que possa ajudar a conseguir a vaga? Sim, a primeira dica que eu comentei na pergunta anterior é você ser você mesmo, né? Então, assim, você realmente ser honesto com as suas habilidades, não mentir, né, sobre o nível dos seus conhecimentos ou sobre habilidades. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, aumenta um pouquinho, né? Você tem conhecimento médio, fala que você tem avançado. Isso não é legal, né, no momento da entrevista, porque hoje existem várias técnicas durante a entrevista, que eu vou comentar um pouquinho, que a gente consegue avaliar um pouquinho se você está compatível com o nível que é esperado sobre a oportunidade. Então, ser você mesmo, ser honesto, é bem importante. O segundo ponto é você destacar os seus valores, né? O que você gosta, o que você valoriza, isso é muito importante, você dar essa visibilidade numa entrevista também, tá? E aí, talvez a mais importante é você se preparar para perguntas situacionais, né? O que significa isso? A gente tem hoje modelos de entrevistas aí comportamentais que, basicamente, os entrevistadores fazem perguntas, por exemplo, me descreva uma situação em que você liderou um grupo, me descreva uma situação onde você teve que lidar com pressão, né? E aí você vai buscar ali na sua memória situações que você teve ou de nível profissional mesmo, mas para quem nunca teve interesse, você pode citar situações na sua universidade ou de outras vivências que você teve na sua vida. E aí, uma dica bem importante é que na sua resposta você utilize a técnica STAR, que nada mais é do que estrela em inglês, mas ele vai te fazer lembrar aí das etapas para você fazer conseguir descrever realmente de uma forma que o entrevistador consiga te avaliar diante daquela pergunta, tá? E aí, essa técnica, basicamente, você vai usar ali. Primeiro passo é você descrever a situação.
Então, então, por exemplo, me descreva uma situação que você liderou em grupo, né? Qual foi essa situação? Descreva um pouquinho dela. Como, né? O que foi essa situação? Foi na faculdade? Foi num trabalho de grupo, de outra vivência que você teve, numa experiência anterior? Descreva como que foi essa situação, tá? O segundo ponto, que é o T ali, é descrever a tarefa, né? Qual que foi a sua tarefa, a sua responsabilidade nessa situação, né? Ali você vai exatamente falar sobre o que você fez, né? Porque muitas vezes, quando a gente trabalha ou trabalha em grupo, cada pessoa tem uma responsabilidade, e na entrevista o foco é sempre você. Então, o que você fez, né? Qual que era a sua responsabilidade? Então, se você planejou um evento, por exemplo, você pode citar, minha responsabilidade foi controlar as finanças do evento, né? Exemplo, né? Então, você vai descrever a sua responsabilidade ali naquela situação, tá? Isso para a tarefa. A próxima é você pensar na ação, né? Você contar as atitudes que você tomou para resolver algum problema que você teve. Então, enfim, para descrever um pouco daquela situação, né? Qual foi sua atitude, né? Então, eu marcava reunião com a equipe para validar os gastos, eu controlava através de uma planilha. Então, você contar um pouquinho quais foram as atitudes que você teve, né, nessa situação que você descreveu. E, por fim, você vai falar de resultados, né, que é o R de resultados, que você vai falar os resultados que você teve naquela situação. Então, esse evento permitiu que impactasse muitas pessoas, enfim, aí você vai falar um pouquinho sobre a situação. Se você tiver números, né, é legal você citar números, ou não, você pode colocar resultados qualitativos também, tá? Então, essa é um tipo de pergunta que você não tem como treinar todas as respostas, né? Porque você não sabe exatamente que tipo de pergunta que a recrutadora vai te fazer ali, o entrevistador vai te fazer. Mas você tendo a ciência de você organizar suas respostas, pensando em tudo isso, então, eu vou contar a situação, eu vou contar a minha tarefa, minha responsabilidade, eu vou falar da minha atitude, o que eu fiz, e eu vou falar dos resultados. Você consegue explicar essa situação e a sua atitude de uma forma coerente, onde ela vai conseguir avaliar ali como que foi a sua performance diante desse exemplo que ela deu, tá? Então, isso é muito comum e é uma forma de vocês se prepararem também, tá? E aí, por fim, é legal vocês também fazerem perguntas sobre essa oportunidade, sobre a empresa. Então, tirar as dúvidas realmente, né? Muitas vezes a gente olha uma descrição de uma vaga, ela é muito simplista, né? Mas exatamente o que você vai fazer ali, ou se você tem dúvidas sobre a cultura da empresa, enfim, sobre carreira, sobre as possibilidades que você tem de carreira naquela empresa. Então, isso tudo é legal você perguntar durante a entrevista também. De alguma forma, isso mostra o seu interesse também naquela oportunidade, naquela posição, tá? Então, eu acho que essas dicas aí para você se comportar, né, durante a entrevista, eu acho que são as fundamentais, tá? Legal. Agora a gente vai para a quarta pergunta, que é como lidar com a timidez durante a entrevista. Legal. Bom, timidez, eu acho que o principal ponto aí é você se planejar, né? Se preparar para aquela ocasião, para aquela entrevista, né? Então, acho que essa é a principal dica aí para os mais tímidos, tá? Mas tímidos também são contratados, né? Pessoas tímidas também conseguem serem aprovados em entrevista. Então, a timidez em si, ela não é um problema, tá? Mas vai depender também da posição que você for concorrer, tá? É legal você se preparar, conhecer, treinar o seu discurso, né? Às vezes fazer com um amigo, com algum familiar, né? Simular aquela entrevista para ver como que você se sai, mas também não levar respostas prontas, né? Assim, eu vou levar o meu discurso pronto, porque isso pode te deixar mais tímido ou mais nervoso
no momento da entrevista, tá? Então, esse é um ponto importante. E também, eu acho que, assim, não ter pressa para responder as perguntas, né? Então, a entrevistadora fez uma pergunta, né? Tá um pouco nervoso ali, né? Ou tá pensando ali qual a melhor resposta. Não, um minutinho, deixa eu pensar como eu vou formular a minha fala, e tudo bem, né? Não tem problema. Então, eu acho que essa é a dica, assim. Eu acho que o quanto mais preparado você tiver, mais confiante você vai ficar na entrevista, né? Talvez você não vai disfarçar sua timidez, e nem precisa, né? Porque, como eu disse, tímidos também são contratados, né? Vai depender muito da posição que você for concorrer. Tá? Mas isso não é um problema numa entrevista, tá? Muitas vezes, às vezes as pessoas tímidas acham que isso pode eliminar, né? Porque a pessoa vai falar menos, ou talvez vai se comunicar de uma forma mais retraída, mas não necessariamente, tá? Obviamente que seria importante que você falasse realmente sobre os seus conhecimentos, né, para você explicar realmente, deixar o entrevistador te conhecer, isso é importante, né, mas a timidez em si, ela não é um problema no processo seletivo, tá bom? Tá bom. Agora a gente vai para as nossas duas últimas perguntas, que é sobre a devolutiva. Então, a quinta é: caso não receber uma devolutiva dizendo se foi ou não aprovado, é considerado de mau gosto contatar a empresa você mesmo para saber, ou é preferível apenas esperar? Não é. Você pode contactar, na verdade, geralmente bate uma ansiedade ali, né? Depois do processo, você já quer saber a resposta daquele processo seletivo. O ideal é esperar o prazo que o entrevistador te deu para te retornar, né, com esse status dessa etapa que você participou. Mas caso o prazo já tenha passado e obviamente você está querendo saber ali da informação, você pode contactar o entrevistador, né? Então, ali a forma como você recebeu, às vezes por e-mail, às vezes por telefone, você pode retornar para ele pedindo um status daquele processo seletivo, tá? Isso não é visto como algo negativo, muito pelo contrário, né? Isso é positivo também, que mostra ali o seu interesse. O importante é respeitar o prazo, né? E não ficar insistindo também, né? Porque eu sei que existe aí uma questão em relação aos retornos, né? Muitas empresas às vezes falham um pouco nesse ponto de retorno. Então, assim, perguntou uma vez, não respondeu, aguarda um pouquinho, não respondeu, deixa para lá, né? Procura uma outra oportunidade que talvez ela não vai ter uma resposta ali, ou enfim. Às vezes os processos seletivos, eles demoram um pouquinho para ser finalizados, né, e por isso o retorno, ele não é a curto prazo, muitas vezes no dia seguinte, algo nesse sentido. Mas você esperando o prazo, passou o prazo, e contactar esse entrevistador, não tem problema nenhum, tá? Eu acho que é até positivo. Tá bom. E a última pergunta, que engloba um pouco isso também, é: quando receber uma devolutiva dizendo que não foi aprovado, é justo perguntar as razões e pedir um feedback? Apesar de ser uma prática que tem se intensificado, não é comum as empresas darem retorno personalizado, né, que a gente diz. Geralmente você recebe um retorno padrão ali daquela etapa do processo seletivo. Então, você foi aprovado na etapa de teste, você foi reprovado na entrevista, sem muito detalhes ali do que você exatamente não atendeu a expectativa, tá? Apesar de que isso tem sido uma tendência, né, e eu acho que as empresas estão mudando aí o olhar para ter um processo seletivo cada vez mais humanizado, né, e para que a gente consiga, sim, dar retorno personalizado para os processos, mas ainda é uma prática muito, acho que a maioria das empresas não conseguem ainda incluir esse modelo, tá? Então, assim, se você quiser um retorno personalizado, um feedback personalizado, não tem nenhum problema pedir, tá? Mas desde que você fique ciente de que talvez essa empresa não vai ter esse modelo, não vai ter condições de te dar
esse retorno personalizado, tá? Não tem problema pedir, mas que você tenha essa ciência. De qualquer forma, hoje já existem muitos processos que você tem um retorno realmente do quais foram os seus pontos positivos, o que se destacou no seu processo seletivo, quais te desfavoreceu, no caso, se você foi reprovada. Às vezes você pode ter sido reprovada por uma questão ali que não se destacou muito, ou por alguma questão do seu skill, enfim. Então, hoje já é comum, mas ainda, acho que a maior parte das empresas ainda não conseguem dar esse retorno personalizado, individualizado para os candidatos. Achei bem interessante as respostas. Acho que eu vou dar uma pontuada aqui. Eu tinha muito essa impressão de que entrevista de emprego era algo que a gente estava ali só para responder o que perguntavam. E eu achei bem interessante quando você falou que a gente pode perguntar também sobre a empresa, sobre mais, sabe? Exatamente. E eu não sabia disso, juro. Achei bem interessante, bem valiosa essa dica. Porque realmente você demonstra o interesse, né? Sim, você demonstra interesse, e às vezes, não é nem só isso, tá? Mas às vezes você vai fazer uma pergunta que o entrevistador vai ter um feedback também sobre você. Então, assim, nossa, ela está me perguntando sobre a cultura da empresa, então é sinal que ela conheceu, é sinal que ela pesquisou. Então, você também estimula o entrevistador a te conhecer um pouquinho mais e ver o quanto que você está interessado, né? Então, eu acho que mostra o seu interesse, mas também mostra um pouquinho do que você sabe, ou do que você, né, tem de curiosidade ali, que é bem importante, assim, eu acho que as empresas têm essa abertura para que os candidatos façam as perguntas, né? E às vezes você ouviu falar alguma coisa sobre a empresa, ouviu alguma coisa legal que a empresa fez, algum projeto, enfim, alguma ação que ela fez para a comunidade, não sei, às vezes é algo assim que você comentar na entrevista vai te destacar o quanto que você realmente tem afinidade com aquela empresa, ou valorizou aquela atitude daquela empresa. Então, o seu valor pode estar compatível com o da empresa quando você demonstra isso. Então, são formas assim que a gente também aproveita para conhecer vocês, né? Eu sempre digo que quem escolhe, né? Não é só a empresa, né? Não é só a empresa que escolhe o candidato, mas o candidato também escolhe a empresa onde ele vai trabalhar, né? Então, para que você faça essa escolha correta, né? Então, assim, a empresa X é a empresa que eu quero trabalhar, você também precisa conhecê-la, né? Então, você vai conhecer essa empresa, mas você também pode perguntar para o entrevistador ali sobre, enfim, curiosidades que você tem, ou coisas que você leu, que você gostaria de saber mais. Então, é o momento, sim. Bem legal. Acho que é isso, agradecer muito você ter tirado um tempinho aqui para falar com a gente. Acho que vai agregar bastante quem acompanha o nosso projeto. Agradecer ao professor Aguinaldo também, né, por ter passado o contato. E é isso, muito obrigada, viu, Gabriela? Obrigada a vocês, gente. Um prazer estar aqui como ex-filha da PUC, né? É muito legal estar em contato aí com vocês, com o curso de psicologia, e desejo que vocês se entreguem aí nos processos seletivos, né? Desmistifiquem todas aquelas coisas que falam sobre processos, que você precisa ter medo, que aquele processo não é legal. Então, eu acho que você conhecer um pouquinho mais e se permitir vivenciar, né? Você também vai criando aí as suas próprias conclusões e estando aberto para ser cada processo, você vai melhorando um pouquinho, né? Então, participa de vê o que você talvez não foi muito bem, você repensa sobre aquilo e melhora no próximo. E assim até você encontrar a oportunidade ali que seja compatível com a sua carreira, com o seu interesse. Legal? Muito obrigada mesmo. Queria agradecer também, que só a Rafa agradeceu, mas agradecer pela sua presença, de estar aqui tirando nossas dúvidas, que a gente, né, a gente sabe muito pouco sobre isso, tem alguns mitos, né? Então, obrigada mesmo, viu? Obrigada a vocês, gente. Tchau, gente. Tchau.